Os anjos eles também participarão de um dos eventos mais importantes da igreja, que é o arrebatamento. Eles vão estar participando desse momento escatológico, esse momento final, aonde a igreja subirá e encontrará com o Senhor nos ares. E o que é muito interessante, quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele está escrevendo essa carta com o propósito de combater algumas doutrinas erradas e alguns ensinamentos hereges que estavam sendo ensinados na região. Então ele agora escreve essa carta com autoridade para escrever e para descrever esses eventos do fim. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 17, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, ficarmos aqui vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha só que passagem interessante. Então, primeiramente, o apóstolo Paulo estava agora consolando o coração da igreja, dizendo que eles não precisavam se preocuparem, porque na vinda do Senhor Jesus, ele estaria ressuscitando os mortos que morreram em Cristo, e depois a igreja que estivesse viva, ela seria então arrebatada. O apóstolo Paulo aqui ele estava consolando a sua igreja, a igreja de Tessalônica, dizendo que os que morreram em Cristo, eles seriam ressuscitados. E os que estivessem vivos, eles seriam arrebatados. Isso no momento em que o Senhor Jesus viesse para arrebatar a sua igreja. Mas agora nós vamos entrar em um dos pontos que é muito interessante, muito debatido, inclusive entre os teólogos, entre os estudiosos da Bíblia. Mas nós estamos aqui para falar de forma rápida, simples e fácil, porque este também é um dos assuntos que nós temos um bom domínio pela graça do Senhor. E eu gostaria de falar aqui de forma rápida e objetiva para que você tenha uma perfeita compreensão com respeito a este assunto. Nós entendemos que no versículo 16, um dos detalhes vai ser descrito agora pelo apóstolo Paulo. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ou seja, quem dá a ordem é o Senhor. Logo após, ele vai dizer: e ouvido foi então agora a voz do arcanjo, e ressoado então a trombeta de Deus. Nós vamos ver então o Senhor, nós vamos ver o arcanjo e nós vamos ver uma trombeta. Aqui nós entendemos da seguinte forma: Deus dá a ordem, o arcanjo ele obedece prontamente e ele vai tocar uma trombeta. E nesse momento que ele tocar a trombeta, ou voz como de trombeta, é que tudo irá acontecer. Mas o que é interessante de tudo isso, meus irmãos, é que nós estamos vendo um anjo. Ainda que ele é um arcanjo, ainda que ele está em uma posição de grande honra nos céus, mas ele é um anjo, é uma classe de anjos. E isso é muito interessante porque os anjos eles estão envolvidos em todos os eventos escatológicos do fim. Nós entendemos que após ele soar a trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos agora com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Cristo. Estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia vai dizer: consolai uns aos outros com essa notícia, com essa boa notícia. Bom, antes de darmos continuidade, gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva, nos dê a honra da sua inscrição e também ative o sino das notificações de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, você seja notificado e fique por dentro de todos os vídeos novos, interessantes e relevantes que aqui nós fizemos todas as semanas. Bom, como todos vocês sabem, eu sou um pré-tribulacionista e como um bom pré-tribulacionista, defendo que a igreja não passará, sem sombra de dúvidas, pela grande tribulação. Mas nós seremos guardados, livres, mas não passaremos pela grande tribulação. Isso é algo que nós defendemos. E a Bíblia vai dizer que quando o Senhor dá a ordem e agora o arcanjo ele prontamente obedece e toca a trombeta de Deus, nós entendemos que os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro,
depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados para estar com o Senhor. Isso vai acontecer antes da grande tribulação, pois nesse momento o Senhor ele encontra com a igreja nos ares. Agora, todos os pós-tribulacionistas eles acreditam que o Senhor ele vai vir e vai fazer isso no final da grande tribulação. No momento do fim, ele encontra com a igreja nos ares e depois a igreja vem com Cristo para a terra, mas isso não há fundamento bíblico. Biblicamente, a igreja ela é arrebatada com Cristo até os ares, depois ela sobe juntamente com Cristo para participar de 7 anos de bodas do Cordeiro. Em Apocalipse 19 diz que Cristo volta agora com a igreja e vem para destruir o anticristo, falso profeta, a besta e reinar com Cristo na terra por 1000 anos. Eu sei que quando nós falamos isso, todos aqueles que são mid-tribulacionistas, todos aqueles que são pós-tribulacionistas, eles não gostam desta afirmação, mas é o que nós cremos, é o que nós defendemos, é a nossa visão, é a nossa fé, e este é o nosso entendimento com respeito à palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você que está vendo esse vídeo, você que chegou até essa parte, para comentar aqui embaixo o que você pensa. Se você também crê assim como eu, ou se você tem uma visão diferente, não tem problema, coloca aqui embaixo o seu comentário, eu quero ter o prazer de ler e que Deus abençoe a sua vida e vamos dar continuidade. Alguns pontos interessantes que eu gostaria de destacar no meio dessas coisas que eu falei aqui. Primeiramente, que Jesus ele vai participar desse momento de forma ativa, porque ele vai estar agora recebendo a sua noiva. Inclusive o arcanjo que está ligado ao trono de Deus, ele tem essa missão de reunir todos os remidos em Cristo para estarem agora encontrando com Cristo nos ares. Isso é muito interessante, mas eu não vou falar de forma detalhada com respeito a esse assunto, porque eu fiz outros vídeos onde eu falo com respeito a essas classes de anjos e também as suas missões, cada uma das suas tarefas. Então convido você que ainda não viu os outros vídeos, após finalizar esse vídeo aqui, vá até os meus outros vídeos, onde eu estou falando nessa nova série de angelologia, onde eu falo com modo detalhado quais são as funções de cada um destes anjos. Um outro ponto interessante e importante que eu gostaria de estar comentando aqui é que no dia da ascensão de Cristo, os próprios anjos também participaram desse evento importante para a igreja. Quando Jesus ele começa a subir e ele está indo em direção agora às nuvens, de repente alguns anjos aparecem e diz àqueles que estavam presentes nesse momento: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus, do jeito que vocês viram ele subir, ele voltará. Isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12. E quando ocorrerá isso então, pastor Joel? No livro de Apocalipse, capítulo 19, no versículo 14, a Bíblia nos mostra agora Jesus voltando juntamente com seus santos, que nós entendemos que é a igreja agora glorificada. Ela volta agora juntamente com Cristo, galardoada, abençoada, feliz, volta agora juntamente com Cristo. E esse momento ocorrerá no final da grande tribulação. Interessante que a Bíblia vai falar que quando Jesus está subindo, ele é recebido por anjos. E os anjos declaram que ele voltaria. E agora, no final da grande tribulação, a Bíblia vai mostrar que Jesus ele volta, cumprindo então as palavras dos anjos. Bom, o que você está achando do vídeo? Gostaria de convidar você para deixar o seu like e também colocar aqui embaixo o seu comentário, né, o que você pensa sobre isso. Você também tem esta visão? Não esqueça de deixar o seu comentário. Vamos dar continuidade. Bom, nesse vídeo eu gostaria também de destacar aqui algo muito importante. Os próprios anjos de Deus, eles além de participarem de todos os eventos importantes, eles estarão participando dos eventos escatológicos, inclusive no momento da grande tribulação, quando todos os juízos divinos forem derramados sobre a terra, no momento em que os selos forem quebrados, nos momentos onde o Senhor ele vai derramar as 7 taças e as 7 trombetas serão tocadas. Esses anjos eles irão participar ativamente de todos esses eventos importantes relacionados ao fim dos tempos. Olhe só a incumbência
e a importância de cada um desses anjos e os seus trabalhos fenomenais que serão realizados nos eventos escatológicos no período da grande tribulação. Bom, para você que gosta deste tema, desse assunto, convido você para estar vendo os demais vídeos com respeito aos fins dos tempos que eu deixei aqui na nossa playlist de escatologia. Ali eu falo tudo sobre o assunto dos fins dos tempos. Então não deixe de estar vendo, pois são vídeos poderosíssimos que irão enriquecer muitíssimo a sua vida. Os anjos também estarão presentes no julgamento das nações, na famosa Guerra do Armagedon, ou Armagedon. Um dos textos mais poderosos que eu encontro na Bíblia Sagrada está no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 3.